Evangelho segundo São Marcos, capítulo 14, versículos 1 a 72 e capítulo 15, versículos 1 a 47. Já faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os escribas procuravam um meio de prender Jesus à traição e matá-lo. Diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Enquanto ele estava à mesa, uma mulher chegou com um frasco de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns se indignaram, porque esse desperdício de perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata e distribuído aos pobres. Criticavam a mulher. Mas Jesus disse, deixem-na em paz, porque a estão incomodando. Ela fez uma coisa muito boa para mim. Os pobres vocês sempre os terão consigo, e poderão ajudá-los sempre que quiserem. A mim, porém, vocês nem sempre me terão. Ela fez o que podia. Derramou perfume em meu corpo, antecipadamente, para o meu sepultamento. Em verdade, eu lhes digo, onde quer que for pregado o Evangelho, no mundo inteiro, será também contado em sua memória o que ela fez. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes, a fim de entregar Jesus. Ouvindo isso, eles se alegraram e prometeram dar-lhe dinheiro. Judas procurava uma oportunidade favorável para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, em que se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus, onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes, ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar, o mestre pergunta, onde está minha sala, onde poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará uma grande sala no andar de cima, mobiliada e pronta. Fazei ali os preparativos para nós. Os discípulos partiram, foram à cidade, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus chegou com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse, em verdade vos digo, um de vós me trairá, um dos que estão comendo comigo. Eles ficaram tristes e começaram a perguntar, e um após outro, por acaso sou eu? Respondeu-lhes, é um dos 12, que mete comigo a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por meio do qual o Filho do Homem é entregue. Seria melhor para esse homem não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu-o aos discípulos, dizendo, tomai, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e entregou-lhe, e todos beberam dele. E Jesus lhes disse, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não tornarei a beber deste fruto da videira, até o dia em que beba convosco o vinho novo no reino de Deus. Depois de cantar os salmos, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse-lhes, vós todos ficareis escandalizados, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de minha ressurreição, irei à vossa frente para a Galiléia. Pedro tomou a palavra, ainda que todos fiquem escandalizados, eu não ficarei. Jesus lhe disse, em verdade te digo, hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Ele, porém, insistia ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, não te negarei. Todos diziam o mesmo. Foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos, sentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. E disse-lhes, minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Adiantou-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra, e pediu que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E acrescentou, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, mas não se faça o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltou e encontrou-os dormindo. Disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar 1 hora sequer? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca.
retirou-se de novo e orou, repetindo as mesmas palavras. Voltou e novamente os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, e eles não sabiam o que lhe responder. Voltou pela terceira vez e disse-lhes: Agora já dormis e repousais. Basta! Chegou a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos. Vamos! Eis que está próximo o que me trai. Ainda falava ele, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão armada de espadas e paus, enviada pelos sumos sacerdotes, pelos escribas e pelos anciãos. O traidor tinha dado-lhes este sinal: aquele a quem eu beijar, é ele. Prendei-o e levai-o com cuidado. Logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, o beijou. Então lhe lançaram as mãos e o prenderam. Mas um dos que estavam presentes sacou da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e lhes disse: Viestes, com espadas e paus para prender-me, como se eu fosse um bandido. Todos os dias estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas é para que se cumpram as Escrituras. E então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Um jovem o seguia, coberto apenas por um lençol de linho. Tentaram prendê-lo, mas ele, deixando o lençol, fugiu nu. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ali se reuniram todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro tinha seguido de longe até o pátio do sumo sacerdote, e estava sentado junto com os guardas, aquecendo-se ao fogo. Os sumos sacerdotes e todo o conselho procuravam um testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não encontravam, porque muitos diziam falso testemunho contra ele, mas os testemunhos não concordavam. Levantaram-se alguns e deram falso testemunho contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: Eu destruirei este templo construído por mãos humanas e em 3 dias construirei outro não feito por mãos humanas, mas nem assim o testemunho concordava. Então, o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Mas ele ficou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe perguntou novamente: És tu Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a tapar-lhe o rosto e a espancá-lo, dizendo: Profetiza. Os guardas o receberam com bofetadas. Enquanto Pedro estava embaixo, no pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Quando viu Pedro aquecendo-se, olhou para ele e disse: Também tu estavas com Jesus, o Nazareno? Mas ele o negou, dizendo: Não sei, nem entendo o que queres dizer. Saiu para o vestíbulo. Pouco depois, viram algumas pessoas e disseram a Pedro: Certamente tu és um deles, pois também és galileu. Mas ele começou a amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. O galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Desatou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, juntamente com os anciãos, os escribas e todo o conselho, reuniram-se e, depois de terem amarrado Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Ele respondeu: Tu dizes. Os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Pilatos interrogou-o novamente: Nada tens a responder? Vede quantas coisas te acusam. Jesus, porém, não respondeu mais nada, de modo que Pilatos se admirava. Por ocasião da festa, Pilatos costumava soltar um prisioneiro, aquele que a multidão pedisse. Havia então um homem chamado Barrabás, preso com os rebeldes que haviam cometido um assassinato durante uma revolta. A multidão subiu e começou a pedir o que Pilatos costumava conceder. Pilatos perguntou: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Sabia que os sumos sacerdotes o tinham entregado por inveja. Mas os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou-lhes novamente: Que quereis então?
que eu faça com aquele a quem chamais rei dos judeus? Eles gritaram novamente: crucifica-o. Pilatos perguntou: que mal fez ele? Mas eles gritaram ainda mais: crucifica. O Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e depois de açoitar Jesus entregou-o para ser crucificado. Os soldados o levaram para dentro do pátio, ou seja, ao pretório, e convocaram toda a corte. Vestiram-no com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça, e começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele, e prostrando-se, faziam-lhe homenagem. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-lhe as próprias vestes e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Passava por ali certo homem que vinha do campo, chamado Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo, e os soldados o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do crânio. Deram-lhe a beber vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram as vestes dele, tirando a sorte para ver o que caberia a cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima dele, estava escrita a acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Cumpriu-se assim a escritura que diz: foi contado entre os malfeitores os que iam passando por ali o insultavam, sacudindo a cabeça, e dizendo: ah, tu, que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Descendo da cruz, os sumos sacerdotes, igualmente, juntamente com os escribas, zombavam dele entre si e diziam: a outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Cristo, Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Também, os que estavam crucificados com ele o insultavam. Quando chegou a hora sexta, fez-se trevas sobre toda a terra, até a hora nona. É a hora nona, Jesus exclamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Ouvindo isso, alguns dos presentes diziam: eis que ele chama Elias. Um deles correu, embebendo uma esponja em vinagre, e fixando-a numa cana, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande grito, expirou. O véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião, que estava diante de Jesus, vendo que ele expirara com um grande grito, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres observando de longe. Entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e de José, e Salomé, que o seguiam e o serviam quando ele estava na Galileia. E muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Ao cair da tarde, como era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus. Ele teve a coragem de ir a Pilatos e pedir-lhe o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao saber que Jesus já estava morto. Chamou o centurião e perguntou-lhe se já fazia muito tempo que ele havia morrido. Informado pelo centurião, Pilatos concedeu o corpo a José. José comprou um lençol, desceu Jesus da cruz, envolveu-o no lençol e o depositou num sepulcro que havia sido cavado na rocha. Depois, rolou uma pedra contra a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele fora colocado.